Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos ver aqui sólidos geométricos. Sólidos geométricos. Sólidos geométricos são os objetos tridimensionais, tá? Três dimensões, definidos no espaço. Alguns exemplos de sólidos geométricos são cubos, pirâmides, prismas, cilindros e esferas. Então, já vimos algumas figuras planas, né? O que nós vamos ver agora são os sólidos geométricos, tá? Então, o conjunto de todos os sólidos geométricos costuma ser dividido em três grandes grupos: poliedros, corpos redondos e outros, né? Esses outros aqui são aquelas figuras que não têm assim que não tem uma forma, né, geométrica bem definida, tá? Então, basicamente, o nosso estudo vai ser basicamente o quê? Os poliedros e os corpos redondos, tá? Esse primeiro momento nós só vamos fazer uma introdução, uma pequena introdução, tá? O que são os poliedros e o que são os corpos redondos, tá bom? Mas isso aqui, assim, tem muito conteúdo envolvendo esses sólidos, tá bom? Bom, e aí nós temos, né, o cilindro, o cubo, a pirâmide, né, que são assim, dependendo da base da pirâmide, né, você tem alguns tipos de pirâmide, né, a esfera e paralelepípedo, né. Então, são alguns sólidos aqui, tá? São alguns poliedros, tá? Deixa eu terminar. Ok, vamos lá. Qualquer sólido geométrico cuja superfície seja formada somente por polígonos é um poliedro, tá? Nós já vimos lá na geometria plana, né, os polígonos, né? Um polígono de 3 lados, 4 lados, 5 lados, enfim, tá certo? Bom, as linhas formadas pelo encontro, né, entre duas faces de um poliedro é chamada de aresta. E qualquer ponto de encontro entre as arestas, entre arestas, né, é chamado de vértice, tá? Imagine um dado. Cada quantidade representada no dado, né, os numerozinhos do dado, né, está em um lado desse objeto. Cada lado do dado é chamado de face. Assim, podemos dizer que o lado possui 6 faces, né? Então, nós temos um dado, né? Onde ficam aqui os números, né? São as faces, tá? São as faces aqui do nosso dado. Uma informação em relação ao dado é o seguinte: as faces opostas, tá? Aqui o 6 está do lado de cá, e do lado de cá é o 1. A soma das faces opostas, tá? Tem que dar 7. Então aqui eu tenho 6 e 1, aqui em cima 5, aqui embaixo 2, dá 7. Aqui 4, do outro lado de cá 3, tá? Então as faces opostas, né? A soma tem que dar 7, tá? Se você for construir um dado, tá? Você tem que respeitar essa regrinha, tá? As faces opostas que estão de lado opostos, a soma tem que dar 7. Show? Arestas são as linhas resultantes do encontro de duas faces. Ou seja, quando duas faces se encontram, elas formam uma linha e essa linha é chamada de aresta. O cubo possui 12 arestas, tá? Então, as arestas são essas linhas, tá vendo? Todas essas linhas aqui, ó, são as arestas, tá? É o encontro de duas faces, né? O encontro de duas faces formam as arestas, beleza? Então, vértices são os pontos de encontro das arestas. Ou seja, arestas de um poliedro se encontram em um ponto e esse ponto é o vértice do poliedro.
Pela figura, podemos ver que o cubo possui 8 vértices. Então, temos aqui o nosso cubo, e aí nós temos 8 vértices. Tá? O que são esses vértices? Né? Então, aqui a nossa aresta, tá? Olha lá, ó. A aresta de um poliedro se encontra em um ponto, e esse ponto é o vértice do poliedro. Então, as arestas aqui, elas se encontram, né, nesses pontinhos que são os vértices, tá? E, né, são os vértices, e aqui as nossas faces, né? Nós temos aqui a face do nosso poliedro, do nosso cubo aqui no caso, tá certo? Podemos fazer uma pequena tabela com os elementos do cubo. Então, o cubo ele tem 6 faces, as faces são essas faces aqui, né, aqui embaixo, tá? Arestas 12, são 12 arestas, tá? As internas tem que contar também, e são 8 vértices, tá? Então o cubo ele tem 6 faces, 12 arestas e 8 faces. Show? Bom, corpos redondos, né? Então, vimos que ah, os sólidos, né? Eles são divididos entre poliedros, corpos redondos e outros, né? O nosso objeto de estudo são o quê? São os poliedros e os corpos redondos, tá? Bom, enquanto os poliedros são sólidos geométricos, formados apenas por polígonos e cujas arestas são segmentos de reta, os corpos redondos são aqueles sólidos que possuem curvas em vez de alguma face e que, se colocados sobre uma superfície plana, levemente inclinada, rolam. Então, os corpos redondos, eles são, né, eles têm uma curva, né, eles não são retos, né, não são faces retas, são faces curvas. E se você bota ele num plano inclinado, ele rola, né? São exemplos de corpos redondos: cones, cilindros, esferas. Tá? A figura a seguir mostra um exemplo de cada uma dessas figuras. Então, o cilindro, o cone, a esfera. Tá? Observa o seguinte: o cone, a base dele, tá vendo? Ela é arredondada, quer dizer, ela faz uma curva, né? Ela não é uma reta, tá certo? Bom, é isso, né? Vimos aqui alguns sólidos, né? São os poliedros e os corpos redondos, tá? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal, se inscreve aqui para dar uma força pra gente, tá? Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta por que não gostou, tá? E se gostou, também comenta por que gostou, porque os comentários ajudam também a divulgar aqui o canal pra gente, tá bom? E aciona lá os sininhos das notificações. Cada vez que a gente produzir um vídeo, vocês recebem lá o vídeo nas notificações de vocês lá. Tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.